Bom, pessoal, hoje um dia bem legal, bem especial. A gente está inaugurando uma playlist nova no canal YouTube do IARGS, que é sobre o direito civil digital. Uma playlist, então, que vai acontecer pelo Departamento de Direito Civil, mas vai ser comandada, digamos assim, principalmente pela doutora Vanessa Bortolini, que aceitou aí o desafio, nova associada do IARGS, e está vindo para ajudar a instituição mesmo, que é muito legal. Te agradecer já em meu nome, Vanessa, muito honrado ser teu colega nesse novo projeto e agradecer em nome da doutora Sulamita também, Sulamita Cabral, atual presidente do IARGS. Paula, isso nasceu assim, olha, doutora Paula, a gente estava fazendo uma playlist sobre atualização do Código Civil, que é algo gigantesco, né? Virou projeto de lei agora há pouco, projeto 4 de 2025. Só que eu fiquei muito impressionado com o tamanho da alteração, da atualização no que diz respeito ao direito digital, né? E aí, daí eu pensei, bom, a gente tem que tirar isso dentro do direito civil, porque ele tem uma importância toda só, né? Só que eu não tenho o conhecimento sobre direito civil digital, sobre direito digital, enfim, não é minha área de pesquisa, muito embora eu estude contratos, e aí tem uma parte que vai até os contratos digitais, como as organizações autônomas descentralizadas, mas enfim, no tema geral eu não tenho conhecimento específico, então eu convidei a doutora Vanessa, que tem vários estudos e publicações sobre isso, ela aceitou e estamos aqui contigo te agradecendo assim imensamente de coração mesmo por ter aceitado vir fazer essa fala, a primeira fala então dessa playlist. Te agradeço então em meu nome, em nome do Departamento de Direito Civil do IARGS, em nome da doutora Sulamita, em nome do IARGS. Vanessa, obrigado de novo pela parceria, certo? Vou te passar a palavra, Vanessa, quero que estou presente a doutora Paula Mota de Souza, por favor. E aí Tá. começamos então ao tema que vai estar ligado à criança e o direito civil digital, é isso, né? Criança e adolescente, né, doutora Paula? Vanessa, a palavra é contigo. Olá, doutor Arnaldo, doutora Paula. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste de casa, né? Eu queria inicialmente parabenizar e também agradecer, doutor Arnaldo, parabenizá-lo por essa iniciativa dessas entrevistas tão importantes sobre o anteprojeto do Código Civil, como a gente precisa se informar antes, né? Daqui a pouco ele entra em vigor aí, daí tem que correr atrás. Então eu queria inicialmente te parabenizar, parabenizar o IARGS também por abrir esse espaço e agradecer pelo honroso convite, agradecer também a doutora Paula Mota de Souza, que está aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. A doutora Paula é pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela Fundação da Escola Superior do Ministério Público. É também pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pelo IDC. É pesquisadora do grupo de pesquisa em Família, Sucessões, Criança e Adolescente e Constituição Federal, vinculado ao PPGD da FMP, e é também coordenadora adjunta da Comissão de Direito Digital, Família e Sucessões do IBDFAM do Rio Grande do Sul. E ela vai hoje aqui falar para a gente, então, as impressões dela sobre as disposições da presença da criança e dos adolescentes no digital, nos termos aí do anteprojeto, agora projeto de lei do novo Código Civil. Bem-vinda, Paula, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Vanessa, doutor Arnaldo. É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre isso. E o doutor Arnaldo falou ali que não é a expertise dele, essa parte do direito digital, mas mesmo a gente, pesquisadores dessa área, é uma incógnita de como vai ser, né? Eu tenho vários comentários a fazer sobre essa questão de crianças e adolescentes no digital e como foi abordado no Código Civil, no anteprojeto do Código Civil, agora projeto de lei. Mas, de qualquer forma, eu já inicio falando que a luta pela manutenção das prerrogativas de crianças e adolescentes já conquistados, ela é efetiva. Então, um anteprojeto, agora projeto de lei, que dedica um capítulo exclusivo de crianças, da presença de crianças e adolescentes no ambiente digital já é digno de aplauso. Eu entendo que já é muito positivo ter esse capítulo destinado a crianças e adolescentes,
porque quando eu falo de crianças e adolescentes no ambiente digital, a efetivação das prerrogativas já conquistadas e a busca por novos mecanismos, ela se faz mais presente, porque a gente não pode nunca esquecer dessa proteção dada às crianças e adolescentes, que já é tutelado pelo ECA, mas nesse ambiente online, que é um ambiente que a gente não domina tanto como vai se dar essa proteção, como na prática a gente consegue proteger esses sujeitos de direitos, como é que vai ser. Então, essa previsão no projeto de lei, ela é bem positiva, né? Eu chamo a atenção que o projeto, ele traz essa percepção porque ele aborda já no artigo 1634 ali, ele dedica já dois novos incisos sobre o exercício da autoridade parental. E também traz um capítulo próprio ali no livro de Direito Civil Digital, que trata da presença de crianças e adolescentes e da identidade das crianças e adolescentes no ambiente digital. É preciso destacar que a existência de um capítulo nesse livro dedicado às crianças e adolescentes, ela é totalmente inovadora, até pelo clamor, acredito, da sociedade em relação essas discussões que a gente fala, né? Hoje a gente tem até essa lei de proibição de celulares nas escolas, então é tudo fruto dessas discussões em âmbito social, né? Que a gente começa a travar. E é justamente nessa necessidade de proteção dos sujeitos hipervulneráveis. E por que hipervulneráveis que a gente chama, né? São esses sujeitos cuja a vulnerabilidade no ambiente digital ela é ampliada, porque eles não têm maturidade suficiente para se protegerem de todas essas oportunidades, esses mecanismos, né, do ambiente digital. E daí a gente começa destacando alguns dispositivos do anteprojeto, do projeto de lei. Eu falo sempre anteprojeto, que agora é tão recente, né? Do projeto de lei do Código Civil, do novo Código Civil. O artigo 1634, sim, ele traz dois novos incisos que não são tão novos assim, né? Eles trazem ali o inciso 10º, que trata da exposição, do sharing, né? Então, da exposição, superexposição de compartilhamento de dados de crianças e adolescentes feita pelos pais, e traz também o inciso 11, que trata da necessidade de fiscalização da atividade dos filhos no ambiente online. Eu digo que não se trata de grande novidade, porque o inciso 10º ele já era tratado numa jornada de direito civil, na nona jornada de direito civil, no enunciado 691, que tratava da necessidade de pais ou responsáveis ao divulgar a imagem dos seus filhos observarem o seu melhor interesse e respeito aos seus direitos fundamentais. Então, é aquele cuidado com a superexposição. E até aqui eu faço só uma ressalva, porque ali no artigo 1634, no inciso 10º, ele fala desse dever de evitar essa exposição, né, dos pais evitarem. Mas essa exposição, esse compartilhamento de dados no ambiente digital, ele faz parte da realidade. Aqui eu falo assim, é o dever deles terem um bom senso, né, nessa exposição, porque hoje em dia, em vez de álbum de fotos, a gente tem esse compartilhamento, bota o filho ali andando de bicicleta, coisas assim, mas o que tem que ter é o bom senso em relação a esse compartilhamento. Então, uma proibição de compartilhamento não me parece muito viável, mas sim esse cuidado com a superexposição que já era previsto nesse enunciado da jornada de direito civil. Em relação ali o inciso 11, que trata da necessidade de fiscalização da atividade dos filhos, é importante destacar ali, acredito que sim, que é bom ter esse inciso, mas faz parte do dever de cuidado dos pais, já fazia parte do dever de cuidado dos pais, até em âmbito de pesquisa, a gente já trabalhava bastante isso, né? A questão do abandono digital e todos os reflexos que se podem ter, se pode analisar a partir desse abandono que os pais às vezes não fiscalizam, que os filhos utilizam, daí tem aquela questão do bullying, do cyberbullying e todas as implicações desse manuseio por crianças e adolescentes no ambiente digital. E tem também a previsão ali, daí tem o capítulo dedicado, capítulo 6º, dedicado ao livro do direito civil digital, né? Que trata especificamente da presença e da identidade de crianças e adolescentes. E tem a previsão, tem várias previsões interessantes ali. Tem o dispositivo inicial, que trata da proteção integral de crianças e adolescentes no ambiente digital, que é uma máxima que já deveria estar sendo observada, né?
e a previsão de deveres dos provedores de serviços digitais, isso é uma inovação. A gente não tinha nada parecido com isso. Então, tem o dever de implementação de sistemas eficazes de verificação de idade, para que os conteúdos inapropriados não sejam acessados pelo público infanto-juvenil, proporcionar meios para que os pais tenham condições de limitar e monitorar as crianças e adolescentes a determinados conteúdos, a proteção dos dados pessoais. Tem também a previsão nesse capítulo sobre a proibição de publicidade nos serviços e produtos de tecnologia da informação destinados a crianças e adolescentes. Não é tão inovador assim, porque a gente já tinha previsão no CDC, né, de publicidade abusiva, mas quando a gente traz todas essas previsões, muitos já pensam, e já escutei bastante críticas no sentido de, isso já existia, né, só não estava sendo observado. Mas eu acho que quando a gente trata da presença online das crianças e adolescentes, dessa proteção, cada vez mais necessário a gente ficar martelando nesse assunto, né? Porque não me parece ainda naturalizado que todos têm que cuidar de crianças e adolescentes no ambiente online. Ainda é novo, né? Os prejuízos trazidos pela presença exacerbada de crianças e adolescentes online estão sendo analisados hoje, não é muito tempo atrás. Então, hoje estão saindo pesquisas, estudos, né, de prejuízos cognitivos, dessa questão de vício online, da exposição à propaganda, às vezes até aquela abertura como é que é, de presentes, né, que vai os youtubers ali abrir presente, na verdade é uma publicidade enrustida, mas isso tudo está sendo analisado agora, né? Então, acho bem positiva essa previsão no Código Civil. E tem duas previsões ali que não está no capítulo específico das crianças e adolescentes, mas trata do direito digital, que é a previsão de exclusão permanente de dados e informações que lesem direitos de personalidade diretamente ao site de origem, respeitados os requisitos, e a previsão de desindexação de dados para a plataforma, ou seja, remoção de link, né, que direciona a busca para determinada informação. São duas previsões, eu acredito, polêmicas, né, em relação principalmente ao direito ao esquecimento, que o STF já tinha se manifestado pela incompatibilidade do direito ao esquecimento com a Constituição Federal. Eu acho bem provável ser questionado a constitucionalidade desse dispositivo. E quanto à previsão da desindexação, acho já tem uma decisão do STJ nesse sentido, permitindo a desindexação. Claro, não sei até que ponto isso seria razoável nos mesmos termos que previstos nesse projeto de lei, né? Mas acho sim, hoje em dia, com essa massificação das informações, eu acho bem, bem positivo, mas não está previsto diretamente em relação às crianças e adolescentes. Isso me chamou a atenção, porque a gente até tem um projeto, tem uma lei que virou um projeto de lei francesa que virou lei já em 2022, eu acho, 2020, que trata desse direito. Eles falam em direito ao esquecimento, mas é praticamente um pedido de exclusão para as plataformas, para crianças e adolescentes até 16 anos. No caso, era de exposição, exploração econômica de imagens de crianças e adolescentes. Então, era um mecanismo previsto ali para crianças e adolescentes solicitarem a plataforma a exclusão, porque já estava violando os seus direitos de personalidade de alguma forma, né? Não queriam mais ser expostas. E, e já tinha um projeto de lei aqui no Brasil a respeito disso, se não me engano, é da deputada Lídice da Mata, e está ainda em trâmite, mas o seu projeto, a sua redação originária já foi desvirtuada, não tem mais isso. Mas o projeto inicial era justamente nesse sentido, de que poderia solicitar o apagamento, o direito ao esquecimento em relação a dados de crianças e adolescentes na internet. Claro, a gente precisaria conversar a respeito de que idade, né? Porque eu não imagino uma criança pedindo ali para apagar, esquecer algum dado seu, mas um adolescente, sim, um adolescente já penso. Principalmente quando a gente lembra da questão de compartilhamento de imagens, de dados feitos pelos pais, né? Aquelas fotos meio constrangedoras que são publicadas pelos pais. Eu já imagino como viável o adolescente lá pedindo para desvincular. Então, acho que peca o projeto de lei nesse sentido de não prever exatamente
quanto a crianças e adolescentes esse direito de, principalmente aos adolescentes, né, direito de solicitar essa exclusão de dados. E também pelos requisitos ali previstos no projeto de lei que dificultam a aplicabilidade prática disso, né? Mas, por outro lado, a gente vê que está sendo falado, né? Eu acho que precisa, é tudo aprimoramento que vai ser feito diante do debate na sociedade, né? Eu entendo que há diversas questões que a gente tem que aprimorar, e até me preocupa isso, esse rápido envio para o Senado, né, para discussão, me preocupa essa questão de, não sei se vai ser amanhã que vai ser aprovado, se vai ser daqui a 1, 2 anos, não faço ideia, mas eu gostaria muito que fosse bem debatido e no Congresso, porque não tem como falar de uma forma superficial desse assunto, né? Até porque são muitas frentes para a gente conversar. Uh, tem sim, a gente já tem essa lei que eu comentei anteriormente sobre proibição de celulares na escola, então isso é fruto de debate na sociedade. Agora tem essas previsões no projeto de lei do novo Código Civil, que é muito positivo, né? Mas tem questões a serem faladas como o próprio protagonismo familiar nessa questão de ambiente, da presença das crianças e adolescentes em ambiente digital. Porque sem a presença da família e da responsabilidade dos pais, de nada adianta restrição, né, da presença de crianças e adolescentes no ambiente digital. De nada adianta uma lei proibindo acesso a redes sociais. Isso também é outro fator de preocupação, né? A gente tem ali no capítulo específico do livro de Direito Digital sobre a verificação de idade, das plataformas verificarem a idade. Mas que idade, sabe? Porque hoje em dia, 13 anos, os termos de uso falam ali em 13 anos, um adolescente pode criar um perfil em rede social. E daí tem aquela discussão, ele tem maturidade suficiente para criar um perfil de rede social e de ficar ali expondo, daí tem aquela questão de bullying, cyberbullying, e todos os reflexos disso, né? Então, tem a questão também de abandono digital, até anteriormente falado. Então, sem colocar a família no centro dessa discussão, acho inviável a gente ter um avanço, né? Uma aplicabilidade mesmo dessas disposições. E também vejo as disposições do projeto de lei como muito abrangentes, assim, que pese, eu acho difícil também a gente prever bem específico cada coisa, porque está acontecendo, né? Está se criando. Então, eu acho também complicado a gente já solicitar que seja previsto alguma sanção, enfim, alguma consequência prática, porque a gente não sabe como isso vai se dar. Tem muitas frentes, né, quando a gente fala de criança e adolescente no ambiente digital. Até a própria LGPD, ela trata pouquíssimos artigos ali, né? O artigo 14 fala do consentimento que tem que ser dado para o tratamento de dados de crianças, no caso de adolescentes não exige. Então tem toda essa discussão. Eu, particularmente, fico feliz de estar de tá sendo tratado isso nesse projeto de lei, mas, claro, eu sempre acho que o debate ele tem que ser aprimorado, a gente tem que ficar falando sobre isso, né? Tem que colocar no centro para não ficar só ali na lei, né? Só ali na lei, ninguém utilizar, ninguém. Quando leva para o judiciário, muitas vezes, essa questão, quando a gente atua no direito de família, eles não os operadores em si, nem só o juiz, nem só o promotor de justiça, mas os próprios advogados, muitos não dão bola, não levam a sério essas questões, né? Que a gente precisa regulamentar o manuseio de fotos, vídeos dos filhos, né? Que às vezes se mostra abusiva, coisas assim não são levadas a sério e a gente precisa, então, quando está previsto no Código Civil, poxa, já tem uma visibilidade ali, já joga a luz a essa questão, né? Então, eu acho bem importante isso e acho que, exato, o debate tem que ser aprimorado, tem que ser ainda tudo muito novo, né? Espero que no próprio Congresso isso seja debatido. Tem alguns projetos de lei já tramitando a respeito e que foram deixados à margem, poderiam já ser incorporados, né, nessa discussão para aprimorar esses novos dispositivos. Vanessa, doutora Vanessa, quer fazer um comentário?
Não, muito bom. Eu ia até era uma das questões que eu gostaria de fazer para a doutora Paula era esse aspecto que ela trouxe, que o projeto ali ele traz muito a responsabilidade dos criadores de conteúdo, das plataformas. Então, eu queria ouvir dela essa questão, da própria responsabilidade dos pais, né? Se os pais estão, na visão dela, preparados para isso, para fazer esse controle, qual que seria a melhor forma de capacitar esses pais e de que forma que isso pode se contrapor com aquele conceito de autonomia progressiva que a gente tem visto, né, de que o adolescente ele vai adquirindo a capacidade, né, e isso como que isso poderia, talvez, porque está se tratando criança e adolescente da mesma forma ali, né? Então, ouvi um pouco, sei que não tem uma resposta correta, que é um debate, mas queria ouvir a Paula um pouco sobre isso. Doutora Vanessa, eu acho isso aí muito importante, porque essa questão dos pais, ela é central. Já tinha até mencionado esse fator, né? Que os pais estão no centro dessa discussão de criança, adolescente e o ambiente online. Sem eles, isso daí não tem como dar certo, né? Então não adianta a gente falar que as crianças estão com prejuízo cognitivo, que estão viciadas, que estão né, se automutilando e questões já no âmbito depressivo, né? Não adianta a gente tratar isso sem tratar dos pais. E eu acredito que falta informação mesmo, né? E a própria educação digital dos próprios pais, que eles não sabem também manusear na internet, tanto é que publicam fotos de criança no banheiro, né? Que imagina, criança com um uniforme escolar ali, com o nome do colégio. Então, são coisas que tem, na sua grande maioria, não é de propósito que eles fazem. Eles fazem sem informação, sem saber as consequências disso, né? E até essas fotos, por exemplo, fotos que os pais expõem dos filhos adolescentes, aí eu falo porque criança é difícil a gente obter o consentimento deles, né? Mas ali, a partir da criança, sim, a partir dos 8, 9 anos já se manifestam bem a respeito disso. Meus sobrinhos já não deixam eu postar nada. Então, eles já têm que ter esse consentimento da criança e a criança dizendo, a criança adolescente dizendo que não quer essa exposição, não tem que ter. E até essa discussão já está bem acentuada na Europa, em que adolescentes entram contra os pais, pedindo indenização, uma responsabilidade, porque eles assim, chutaram o balde nessa questão de vinculação de informações, dados pessoais, questões. Até num artigo que eu escrevi, eu trouxe a parte de algumas informações que influencers, aqui no Brasil mesmo, trazem a respeito dos filhos. Por exemplo, meu filho pesquisou tal coisa na internet, muita preocupação. Foi um caso de pesquisa acho que de arma, alguma coisa assim. O adolescente pesquisou e o influencer trouxe isso nas redes sociais. Isso daí pode ser utilizado futuramente contra esse adolescente, né? No caso, futuramente contra o adulto, em relação de uma entrevista de emprego, enfim, a gente pode pensar em vários danos trazidos por essa informação. O de influencer tem não sei quantos seguidores, então as informações vão se disseminando. Por outro lado, né, a gente não pode falar desse protagonismo familiar, a gente tem que pensar também na questão de proibição de redes sociais para crianças e adolescentes, quando a gente fala nisso. Até isso eu mudei um pouco a minha visão, né? Eu já passei de proibir totalmente para agora já, já flexibilizar um pouco, porque é que nem tu falaste, é sobre essa autonomia que eles têm e determinados adolescentes já sabem, já têm a informação, já são munidos de informações suficientes para mexerem nas suas redes sociais como bem entender, arcando com as responsabilidades. E daí a gente vem naquela responsabilização civil dos pais em decorrência dos atos dos filhos, né? E que tem que ser utilizado, já é utilizado naquele âmbito do bullying, do cyberbullying, em que os pais não dão informações suficientes para seus filhos pintam embora na internet em relação à imagem e dados de outro adolescente, de outra criança, e causam danos a eles, e daí depois tem implicações no âmbito da responsabilidade civil também. Mas essa questão do bullying, até, em que pese a gente pode pensar que é besteira, né? Tem muita implicação
no âmbito escolar. E acho que daí, de volta, né, além dos pais da escola, tá muito protagonista nesse assunto, porque a gente fala de bullying, cyberbullying, daí quando vê casos mais sérios, não sabe quem responsabilizar, né? A gente não sabe para onde ir, o que que eu, enquanto mãe, vou fazer com meu filho que está que tá sofrendo bullying, né? Para quem que eu procuro? E daí a gente procura a escola, acredito. O primeiro passo seria procurar a escola, procurar tentar o diálogo com os pais daquele que praticou bullying, para depois, por fim, ir para uma responsabilização civil, né? Se não tem uma resposta desses atores. Mas tudo isso, eu acho que quando a gente fala do protagonismo familiar, a gente tem que falar em educação digital dos filhos, de educação digital dos próprios pais e responsáveis, educação digital da própria escola, do ambiente escolar. A gente fala também em políticas públicas, porque de nada adianta proibir celulares, proibir acesso a redes sociais, internet até tal idade, se aquela mãe que trabalha, né, a gente vem naquela questão, a mãe que trabalha o dia todo, né? Ela precisa com quem que ela vai deixar? Às vezes ela trabalha em casa e não tem quem cuidar dos filhos. E onde que ela vai deixar essa criança? Tem segurança para ela ir numa pracinha ali brincar sem celular? Não tem, né? Ainda mais os mais vulneráveis. Então eu acho que é até aquela questão de tratar em âmbito global todo esse assunto, né? Não dá para a gente falar só de uma lei restringindo, não dá para falar de sanção sem falar de políticas públicas, sem falar dessa informação necessária para crianças e adolescentes, para os pais, para a escola, para toda a sociedade, e acho que iniciaria no diálogo mesmo, né? Aqui a gente já está iniciando, aqui a gente já está iniciando esse diálogo, e nas escolas, e lá falar a respeito, né? No âmbito público mesmo, tratar desse assunto sem precisar falar somente em sanção, somente em lei a respeito, né? Que aula, hein, doutor Arnaldo? Da minha parte, doutora, exatamente, né, que aula, mas da minha parte, eu tenho algumas pequenas dúvidas, assim, na verdade, uma pequena dúvida se é sobre se isso não deveria estar no ECA ou se não tem nada a ver, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, não tem nada a ver, pode estar no Código Civil mesmo. Sabe, no início da minha vida acadêmica, eu comecei estudando Pierre Levy, né, com o mundo virtual, o atual virtual, a digitalização. E eu me lembro que eu fiz um artigo, inclusive, que eu participei de um congresso de sociologia, que eu comparei o Pierre Levy com o Irving Goffman, que é um antropólogo norte-americano, que nos anos 70 escreveu A Interação Face a Face, né? Então, assim, eu tenho isso presente olha, já faz uns 12 anos de pesquisa, que eu fico muito impressionado ainda o como é recente essa mudança do mundo que a gente interagia face a face primordialmente, e a gente passa, então, agora a ter um relacionamento que primordialmente é um relacionamento digital, né? E o que que a gente perde com isso? Perde em termos de materialidade do corpo, perde em termos de constrangimento, de porte, tudo. A gente nós no mundo virtual nós não temos constrangimento, temos constrangimento muito mais baixo, porque a gente não expõe o nosso corpo físico. Isso é bem antropologia mesmo, né? E como que a desterritorialidade gera esses problemas de esquecimento, que Pierre Levy já falava lá em 2011 sobre o problema da desterritorialidade no mundo digital. Então, eu vejo assim, olha, em face dessa pesquisa que eu fiz há 10, 12 anos atrás, em face de tão recente que é o mundo digital, eu tenho uma visão um pouco mais pragmática, digamos assim, e no que tange a criança e adolescente, eu vejo que tem que ter uma regra muito mais rigorosa para deixar elas atuarem no mundo digital. Eu, por exemplo, pensando, analisando assim o Código Civil, eu vejo que poderia ter uma regra de maioridade e minoridade só para o mundo digital, né? 15, 12 anos, maioridade relativa, absoluta, sei lá.
mas eu acho que podia ter isso, que não mudaria a regra da maioridade absoluta e relativa, 18 e 16 anos, para fim de responsabilidade dos pais, né? Mas uma regra para acesso, eu acho que hoje também a gente tem tecnologia suficiente, doutora, para que a rede social impeça publicações de criança. Isso não é feito porque não quer, Uhum. né? Combinar, isso é facílimo de fazer. Não precisa nem tecnologia que não exista ainda, né? E assim, né? Ter um controle maior, porque é muito mais, é uma mudança de natureza ontológica do ser. É isso que Pierre Levy fala. A gente muda ontologicamente. E uma criança ou um adolescente que ainda não tem nem a sua formação subjetiva baseada no real, né, que é o contraponto do virtual, ainda não tem nem essa identidade real fixada, jogar ele numa realidade virtual é muito mais, é muito problemático. Eu vivo esse problema também diariamente. Eu tenho um filho de 8, outro de 4, e de 8 já está começando a ir, né? Principalmente para YouTube, redes sociais. Ele não pede, mas YouTube ele pede. Eu não sei se o YouTube não é pior até. Enfim, é uma rede social, o YouTube, mas é terrível, né? Sim, eles estão nos joguinhos ali com os amigos, todos online, um xingando o outro, fazendo bullying, né? E é assim, é terrível, né? É terrível mesmo. Mas queria te agradecer de novo, doutora, por estar participando conosco, por saber que sim, as preocupações que a gente tem são preocupações que não são do cotidiano, que estão na academia sendo estudadas e pensadas, né? Isso nos dá um pouco mais de calma, pelo menos. Às vezes a gente fica atônito, assim, sem saber para onde é que vai acontecer, né? Mas é bom saber que sim, que isso está sendo considerado, né? E, enfim, doutora, queria agradecer de novo, em nome do Departamento de Direito Civil, em nome da doutora Sulamita, do IARGS. Vanessa, obrigado aí por estar nesse novo projeto, encabeçando ele e trazendo pessoas tão brilhantes para estar conosco, né? Atualizando essa categoria tão grande de advogados que também precisa estar a par do que nós estamos nos atualizando em termos de Código Civil, né, que é a nossa lei privada maestra, né, ou mestra, digamos assim. Obrigado, doutora. Obrigado, Vanessa. Alguma última palavra aí, Vanessa? Não, só agradecer, doutora Paula, muito obrigada por aceitar o convite. Realmente foi uma grande aula para a gente. Muito obrigada. Obrigada pelo convite também, doutor Arnaldo. E seguimos então com as nossas entrevistas nos próximos episódios. Também. Doutora Paula, uma palavra final? Muito obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui. Só um adendo, que eu sou da teoria do senhor, doutor Arnaldo, sobre proibição Bom, eu já acho que deveria ser proibido, e claro que a aplicabilidade prática disso seria muito difícil, mas proibido o acesso a smartphone até não sei que idade, e internet não, redes sociais a partir de 16 anos. Mas, né, tem proibições, acho que na Austrália já saiu isso, na Flórida também saiu isso, mas falta muita conversa a respeito, né? Mas é bom que a gente está iniciando aqui Essa esse nossa debate. conversa, doutora, eu vou deixar assim retumbando lá em casa, vou botar no YouTube, eu vou botar bem alto para todo mundo ouvir. Não estou É verdade. sozinho. É ótimo, mas estou aqui à disposição para mais debates. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.